Hipertensão é um assunto que eu gosto muito, como eu falei e venho falando já de muito tempo. Eu sou formado em gestação de alto risco, a minha formação foi numa escola exclusiva para atendimento de gestações de alto risco e com isso eu tenho aí uma grande prática, vamos dizer assim, né? Uma vasta experiência sobre gestações de alto risco. E delas, a mais comum disparadamente é ou distúrbios hemorrágicos ou doenças hipertensivas que podem acontecer na gestação. Bom, o que é uma hipertensão? É uma alteração, e aí, pessoal, vale muito lembrar que não tem um valor basal, mínimo, aceitável para todo mundo, e a gente acredita que só vai estar alterado se estiver acima de 12 por 8, por exemplo. A minha esposa, especificamente, ela tem uma pressão ali de 9 por 5, no máximo 10 por 6. Então, se ela chegar a 12 por 8 para ela, já está bem alterado. Então, a gente, como não sabe como era o perfil anterior dessa paciente, dessa hipertensão, a gente primeiro precisa ter muita cautela e ir identificando aos poucos para a gente ter uma ideia de como vai estar ao longo de todo o pré-natal. Quando surgir uma alteração, a gente conseguir identificar. Opa, a minha pressão sempre foi 10 por 8, 10 por 6, 9 por 6, no máximo 11, agora está dando 13 e está tudo bem? Não, pode não estar tudo bem. E aí o médico pode, como cuidador, te orientar a respeito especificamente do que está ocorrendo, mesmo que ainda não haja um diagnóstico. Então é qualquer alteração que haja na pressão arterial, e aí vai diferenciar em que momento isso aconteceu, para que a gente tenha uma alteração ou uma doença hipertensiva na gravidez, ok? Como identificar essa doença? A gente tem algumas maneiras que prediz lá no começo do pré-natal o que a gente pode esperar ao longo desse pré-natal com relação a algumas doenças. E um deles é o exame chamado Doppler das artérias uterinas. O Doppler das artérias uterinas vai medir nada mais nada menos do que a velocidade do fluxo. Imagina que esta caneta seja um vaso sanguíneo. Então eu vou aplicar um medidor aqui neste ponto e vou medir a velocidade que o fluxo está passando de um ponto para o outro, ok? Ou seja, a velocidade e a intensidade deste pulso vai me dizer o quão afetado essa circulação pode estar. E uma vez que esse pulso pode estar alterado, a gente vai precisar avaliar quais os outros riscos associados desta mulher para que a gente consiga predizer lá no começo do pré-natal, em torno de mais ou menos 12 a no máximo 16 semanas, é o momento ideal para a gente realizar o Doppler das artérias uterinas. E aí eu consigo predizer, porque hoje já existe evidência científica suficiente que apoie. Quando este Doppler está alterado, a gente tem uma maior chance dessa mulher desenvolver não só alterações, distúrbios da pressão arterial, como pré-eclâmpsia, como também alteração do crescimento fetal. Então eu tenho como predizer sobre esta doença anteriormente. Quais são os tipos de hipertensão arterial que a gestante pode desenvolver? Ela pode ser uma hipertensão gestacional, pura e simples gestacional. É o quê? Eu tenho uma divisão didática da gestação entre 20 semanas ou mais e 20 semanas ou menos. Todas as vezes que eu detecto e confirmo uma alteração de pressão arterial antes de 20 semanas de gravidez, eu tenho uma hipertensão crônica, ou seja, esta mulher já era hipertensa e não sabia. Por mais que ela não tenha diagnóstico ainda, por mais que ela jure de pé junto que não é hipertensa, se foi diagnosticado alteração de pressão antes de 20 semanas, para nós médicos, ela é considerada uma hipertensa crônica. Por que isso é muito importante? Porque o tratamento muda completamente. Tratar a mulher como hipertensa crônica vai mudar a sobrevida desta mulher e dessa gestação. Então é muito importante identificar se ela é hipertensa crônica ou se ela é uma hipertensão gestacional. Bom, então se foi antes de 20 semanas, ela é uma hipertensão crônica. Se foi depois, ela é uma hipertensão gestacional. Tanto uma quanto outra pode desenvolver pré-eclâmpsia, que é quando há uma alteração da pressão arterial associado a um distúrbio vascular. Ou seja, eu tenho lesões no meu vaso sanguíneo e essas lesões faz com que eu perca proteína. Onde eu vou identificar isso? Na urina. Então existe um exame chamado proteinúria de 24 horas que todas as mulheres com alteração de pressão precisam fazer.
seja uma, duas ou quantas vezes forem necessárias ao longo do pré-natal. Por quê? Porque é este exame que identifica se essa hipertensão crônica está superajuntando, que é o último item aí. Ou seja, além de ser uma hipertensa, eu também tenho uma pré-eclâmpsia agora, porque a hipertensa crônica começou a perder proteína no xixi, ok? Por causa da lesão dos vasos sanguíneos. Então eu tenho a hipertensão crônica, eu tenho a hipertensão gestacional, eu tenho a pré-eclâmpsia quando tem alteração de pressão e eu tenho algumas variações que estão como gravidade, vamos dizer assim, como consequência desses distúrbios que eu disse anteriormente. E uma delas é a eclâmpsia propriamente dito, que é quando a mulher com pré-eclâmpsia ela apresenta um quadro tão grave que ela começa a ter convulsões por impregnação de proteína no seu sistema nervoso central. Isso acontece porque lá no cérebro, do mesmo jeito que você fica com a perna inchada, o cérebro também fica inchado. Onde tem proteína, tem água. Onde tem proteína, ela leva junto consigo água. E, consequentemente, esta água vai provocar um inchaço, que a gente chama de edema. E, consequentemente, este edema vai fazer com que ali as regiões em volta do edema fiquem afetadas. Então, se o cérebro for afetado, esta mulher pode passar a apresentar o que a gente chama de convulsão na gestação provocada por pré-eclâmpsia. O nome disso é eclâmpsia. Então, a diferença de eclâmpsia para pré-eclâmpsia é que a pré-eclâmpsia precede a eclâmpsia. E a eclâmpsia é um sinal de gravidade da pré-eclâmpsia, ok? O próprio nome já diz, né? Pré porque vem antes. E a eclâmpsia é depois que o mal já está instalado, com vários riscos e consequências para esta mulher e para a saúde dela. E além do mais, não só o cérebro, mas outros órgãos, como o fígado e rim, principalmente, também podem ser afetados. E caso estes sejam afetados, a gente vai ter uma outra morbidade, uma outra doença instalada. Neste caso, esta outra doença é a síndrome HELP. HELP vem do inglês, HELP são as iniciais para aumento das enzimas hepáticas, ou seja, há uma destruição do fígado e essa destruição do fígado está levando à liberação de conteúdos e de proteínas e de aminoácidos que só tem presente no fígado, neste órgão. E quando eu identifico na corrente sanguínea a presença desses aminoácidos, dessas proteínas específicas do fígado, eu sei que ele está sendo lesado. Com isto, eu tenho uma gama de alterações que este organismo pode apresentar e, consequentemente, os seus respectivos efeitos colaterais e consequências, que são sempre muito graves, ok? Vale lembrar que a hipertensão ela é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Só briga para doenças hemorrágicas. Então, a hemorragia fica brigando com hipertensão, de vez em quando uma ganha da outra, mas as duas estão no páreo das doenças que mais matam gestantes no mundo, de tão importante que ela é. Quais são os fatores de risco para desenvolver essa doença? São todas as condições em que o meu organismo está cronicamente inflamado. Quando a gente fala de uma inflamação crônica no organismo, a gente não está falando de uma inflamação igual quando a gente torce o joelho. Quando eu vou lá e tomo uma pancada no futebol e o meu joelho sofre uma lesão, ele fica inchado, vermelho e dolorido. Não é dessa inflamação que eu estou falando, porque esta inflamação do joelho é uma inflamação aguda. Ela está mediada por mediadores químicos que são responsáveis por esta resposta inflamatória aguda à agressão que eu acabei de receber. A inflamação crônica do corpo que eu estou me referindo são inflamações silenciosas, são liberações de hormônios, de citocinas que a gente chama, ou seja, de mediadores químicos do meu corpo que anunciam que ele está cronicamente inflamado, ok? Então tem o sobrepeso e a obesidade que traz uma inflamação crônica provocada pelo excesso de lipídios e de gorduras e até por hormônios produzidos pela própria célula gordurosa da minha camada adiposa, ok? A raça, a gente sabe que os negros, eles têm uma maior predisposição porque eles já têm previamente na sua genética um marcador que pode aumentar a chance dele destruir os vasos sanguíneos. Então, a mulher da raça negra, ela tem mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia. Tem outras condições, como doenças pré-existentes, tipo diabetes, doenças autoimunes, ou seja, todas doenças que estão direta ou indiretamente relacionadas a um estado inflamatório crônico.
A própria idade, os extremos de idade, porque o organismo tem dificuldade para lidar com essa inflamação crônica e com os distúrbios que a alteração da gestação que a própria gestação pode trazer, e ele não consegue fazer esse equilíbrio, e com isso ele pode desenvolver a doença, tá bom? E, obviamente, gestações múltiplas, porque quanto maior a área, a gestação é por si só um problema inflamatório para o organismo. Demanda muito do seu sistema inflamatório, do seu sistema imunológico. Então, as correções que precisam acontecer no seu corpo podem estar dificultadas por você estar grávida. Quando está grávida de 2 ou mais bebês, essa condição está piorada, vamos dizer assim, ela está intensificada. E como eu já disse na minha fala anterior, quais são as complicações que esta alteração de pressão pode trazer? Podem ser alterações sistêmicas, ou seja, órgãos específicos que estão sendo afetados, já dei o exemplo do fígado, já dei o exemplo do rim, já dei o exemplo do cérebro, e cada um com as suas respectivas consequências caso eles sejam lesados e afetados. Mas não só estes, tem vários outros órgãos, até próprio músculo, por exemplo, pode estar sendo afetado, ok? O sistema locomotor como um todo, né? Até pelo próprio edema que pode estar associado aí ao quadro de hipertensão. Restrição do crescimento fetal, ora, se eu estou com um problema de vascularização, de circulação provocado por uma alteração de pressão, pode estar chegando menos nutriente para o meu bebê. Consequentemente, eu posso ter um déficit metabólico e, consequentemente, ele pode crescer menos. Então, eu posso afetar o crescimento do feto por causa de alterações da pressão arterial. Tem também possibilidade de desenvolver doenças metabólicas, tanto a mãe quanto o bebê. Essa mãe pode ficar hipertensa para sempre, por exemplo. Ela pode passar a ter distúrbios vasculares para sempre. Então isso pode ser uma consequência, pode ser uma complicação. E o próprio bebê, caso ele tenha o seu organismo afetado por um déficit metabólico, lá na frente, 20, 30, 40 anos depois, ele pode apresentar com maior probabilidade doenças hipertensivas, alterações hormonais, endócrino-metabólicas, tem mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares e até alterações psiquiátricas estão associadas a este ambiente de escassez que ele passou durante a vida intraútero, ok? Isso é bem importante. E, claro, a morte materna e fetal, como eu disse anteriormente, é a principal causa de morte materna no mundo. Então, vamos lá. Como prevenir esta doença? Existe? Claro. Como eu sei que é uma doença que está altamente ligada aos fatores inflamatórios do meu corpo, se eu fizer qualquer coisa que diminua essa condição inflamatória, eu vou estar ajudando a não aparecer essa doença. Então, ter uma boa prática de atividade física, mudança do estilo de vida, ter uma boa dieta anti-inflamatória, antioxidante e altamente que beneficie o seu corpo, livre de toxinas, livre de alimentos tóxicos, livre de alimentos contaminados, seja por agrotóxicos ou seja lá o que for. Ou seja, eu quero ali nutrir o meu organismo. Eu não vou mais viver de prazer, eu vou viver para nutrir o meu corpo. Como que eu faço isso? Comendo de forma adequada. Sim, o alimento é uma boa fonte de prazer? É, mas a gente não pode alimentar o nosso corpo somente por prazer, porque isso faz com que você desenvolva doenças aí ligadas ao hábito alimentar, ok? Também eu posso utilizar medicamentos como ácido acetil salicílico, ele é o AS, mais conhecido como AS, né? Antigamente conhecido como melhoral infantil. Essa substância ela tem um poder anti-inflamatório de baixa intensidade. Ela não serve ali para você que torceu o joelho, ele não é um bom anti-inflamatório, mas para essa inflamação crônica ele é um excelente anti-inflamatório. E também existem alguns antioxidantes, e a gente usa isso na suplementação, como o ômega, a boa fonte de ômega 3, o EPA e o DHA que compõem o ômega 3, eles são excelentes antioxidantes, ok? E com isso eu diminuindo o estresse oxidativo do meu corpo, eu diminuo a capacidade dele ter esta inflamação crônica.